Glória a Jesus, fique sobre seus pés. Glória a Deus, louve o Senhor com suas palmas. Aleluias. Deus está neste lugar, amém. Glória a Deus, cumprimente esse irmão que está ao seu lado. Dê um abraço bem gostoso nele. Diga assim, que bom que você está aqui. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Vamos exaltar o Senhor. Deus é maravilhoso. Ele é fiel. Eu convido a todos a entrarem. Aleluias. Glória a Deus. Ele é maravilhoso. Aleluias. 1000 graus de bênçãos aqui neste lugar. Aleluias. Tu és santo, Senhor. Glória a Deus. Santo tu és, Jesus. Aleluias. Ouvirá
som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá o novo som de aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. És maravilhoso, Senhor. Feche os seus olhos. Glória a Deus. Aleluias. Feche os seus olhos nesse momento. Como é bom adorar ao Senhor. Muitas vezes, durante a semana, nos cultos, nós não temos tanto tempo assim disponível para adorar ao Senhor. Por isso, nós temos que aproveitar momentos como esse, né, Pastor Rogério? Para exaltar ao Senhor, para mergulhar mais fundo. Feche seus olhos. Eu te convido a abrir o seu coração. Se entregar, se derramar diante dele. Deus Santo, Senhor. Pentecostes, eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui, o que tinha em Pentecostes.
hoje aqui. Eu quero hoje aqui o que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes. Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui o que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes. Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui o que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes. Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui o que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes. Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui o que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes. Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui. Deus, é o que nós queremos, Senhor. Aleluias. Amém, irmãos? Pode se assentar por um momento, amém? Glória a Deus. Tem mais energia aí? Abasteceu lá com um espaguete, um bolinho no pote. Irmãos, aquele bolo no pote, ele é bom demais. Tem minha pitadinha naquele recheio ali, é chocolate é meio amargo, com um toque de leite ninho. Amargo com doce, o trem fica, ó. Amém? Eu que tenho o regime da lua aí, senão eu tinha comido bastante recheio na hora que eu fiz. E para quem não sabe, irmãos, o regime da lua é, ó, para emagrecer. Você pode comer de tudo, só não coma a lua que está longe. Eu faço dia sim, dia não. Amém? É bênção demais. Tem um nutricionista aí, depois vai falar um pouco, fala nisso não, né? Amém? Eu vou chamar um sorteio aqui, e depois o pastor Elon, já pode preparar que depois do sorteio é a palavra com o pastor Elon, amém? Irmãos, para quem não conhece o pastor Elon, já pode vir aqui para frente que eu vou fazer uma pequena introdução aqui do pastor Elon, e depois eu vou fazer o sorteio, a palavra vai estar ministrando sobre a minha e a sua vida nesta noite, nessa tarde, amém? Quantos aqui querem ouvir o pastor Elon? Ah, pastor, acho que vai ser eu e uma meia dúzia aí. Quantos aí querem ouvir o pastor Elon, amém? Amém. Glória a Deus. Esse homem é uma bênção, veio aqui para o ministério para somar com nós. Ele, mesmo depois, ele vai se apresentar, mas eu, a grosso modo, né, posso falar que ele é maestro. Pegou um coral aqui, irmãos, só de gente fina que canta debaixo de chuveiro, sabe? Aqueles que uma taquara quebrada, outra é bambu rachado, é pior do que taquara. Não, antes dele, aí pegou, irmãos, mas pegou essa obra-prima aí que depois vocês entram no YouTube lá e digita assim, Convenção Missão Evangélica Betel 2019. Tem um coral cantando um rap dele lá, que se você fechar o olho, você acha que está lá nos Estados Unidos, naquelas igrejas que tem um coral. Nem, não é exagerado não, irmãos. É um trem de outro planeta, nós já não é daqui mesmo, né? O trem ficou de lá mesmo, amém? Então, assim, é maestro, amém? Faz o workshop de música, é baterista. Eu tive a oportunidade de fazer um sonzinho com ele. O homem, você tem que ter quase 10 dedos em cada mão para o baixo acompanhar a bateria. O homem é abençoado, amém? Então nós vamos fazer um sorteio, depois eu vou estar passando a palavra para ele, e ele vai terminar de se apresentar, amém? Dá para rodar aí, Marlon? Aí já tinha um currículo aqui, rapaz, eu não vi. Ô, irmãos, pode deixar aí que eu vou ler aqui, irmãos, para vocês, que a letra está meio pequena, e eu, nesse tempo de tecnologia, tem uma tela aqui para mim, e passa ali, mas eu ponho o papel aqui, e vou ler no papel, esquece que tem a tela do computador debaixo do papel, amém? Ó, currículo. Professor Elon, formado pela Faculdade de Música Sacra de Minas Gerais, com ênfase em regência técnica e vocal. Também estudou na UFMG, se especializando em bateria e percussão. Por ser atuante no meio musical há mais de 18 anos, lecionou em vários projetos socioculturais, como FUNAB, Centro Musical, Instituto Musical Contato, entre outros projetos, aprovado na Lei de Incentivo à Cultura, como MPB nas regionais, Elbert Almeida e Cassandra Souza, no qual foram apresentadas várias músicas de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, além do trilho de jazz MP Trio, projeto instrumental composto pelos professores da FUNAG do Palácio das Artes. O professor também participou da produção do primeiro CD instrumental do Elbert Almeida, em parceria com Gilvan de Oliveira, produtor e arranjador de Milton Nascimento.
Participou também de vários workshops e masterclass. Além dos projetos realizados, foi feito um workshop em parceria com a Orquestra Filarmônica da Assembleia de Deus, onde esteve presente o excelentíssimo juiz da 5ª Vara Civil da comarca de Betim, Dr. Robert Lopes, que, a convite do professor Alonso Souza, pontuou a importância de projetos socioculturais na cidade de Betim, com fator importante na socialização de crianças e adolescentes, visto o alto índice de criminalidade na região. Para alcançar as regionais, foi feita uma parceria com vários pastores e músicos que foram alunos deste professor. Amém, irmãos? É tanta atribuição e nome difícil que eu brinco com esse que não engessa língua. Então, nesses nomes difíceis, eu pulo e vou para o outro, porque sou do Vale de Jequitinhonha. A gente tem costume com esses nomes mais sofisticados, né? Igual eu posso falar futurista. Então, alguns nomes eu pulei ali, mas está escrito, amém? Então, vamos fazer um sorteio antes de passar para o pastor Elon, mano? Dá para colocar mais um número aí? Que eu estou a fim de dar DVD para o pessoal aqui, mas ninguém está querendo ganhar, ó. Tá achando que eu vou levar tudo lá para casa? Amém? Vamos lá, só um sorteio, 81. 81, irmão Lenário? Missionário Lenário, 81. Mais um, gira mais um aí. 37. Aí, ó, amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus, ele vai fazer bom uso. Passa para um pendrive e depois dá para alguém de brinde também, amém? Para ser abençoado. Agora com vocês a palavra está com o pastor Elon, amém? Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Que bênção. Meus queridos, é uma honra estar aqui e quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz. Porque há um bom tempo já eu tenho me preparado para esse momento. É interessante que a gente observa que Deus nunca nos pega de surpresa. Ele sempre nos prepara com um propósito. É importante a gente entender que todos nós temos um propósito. Deus nunca te leva a estudar algo em vão, Deus nunca te leva a fazer um curso em vão, Deus nunca te leva a preparar para algo em vão. Porque o nosso Deus, ele tem propósito. Em japonês chama Ikigai. Ikigai. Eu estou escrevendo um livro, meu primeiro livro, ele aborda sobre esses princípios. E no final eu vou estar falando um pouco mais a respeito disso. Mas você está aqui e Deus permitiu que você saísse da sua casa e viesse aqui porque Ele quer falar contigo. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Eu vou pedir ao pastor Marlon para deixar para mim aí o Salmo 25, versículo 29, pastor Marlon. Estou enviando para você e agora. Está aí, ó. Salmo 25, versículo 29. Olha só. Está escrito: pois a quem tem, mais será dado, e terá grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, ser-lhe-á tirado. O que a gente percebe? Esse versículo, ele vem após Jesus, ele ilustrar uma parábola. E era pertinente do nosso Senhor Jesus, ele utilizar parábolas para falar com o povo. Ele contou sobre a parábola dos talentos. Então, teve um indivíduo que recebeu 5, número bom. Teve outro que recebeu ali 2, teve um que recebeu 1. E o que recebeu 5, ele multiplicou. O que recebeu 2, multiplicou. O que recebeu 1, ele enterrou. E aí, ao que recebeu 5, ele falou: ó, foste fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar. Mas chegou no 1, ele falou: ó, você tinha pouco. E até o pouco que você tem, foi-lhe tirado. Por que eu estou ilustrando isso? Qual que é o tema nosso desse festival? Tem a ver com excelência. Vira para a pessoa do seu lado, fala assim: seja excelente. Agora vira para ele mais uma vez e completa essa frase. Diga assim, ó: seja excelente em tudo que você faz.
eu tive a oportunidade de ouvir várias bandas aqui, e, na média, todas estão realmente boas, né? Algumas, um músico ou outro meio deficiente na técnica. Umas vezes o ritmo oscilava, um outro tinha uma dificuldade em abrir voz, mas no todo estava bom. Mas tinha uma outra que estava muito bom, que dividiu voz, umas pegadas legais, dinâmica na música. E não precisa você ser expert para saber qual que é melhor. Mas por que eu estou pontuando isso? Porque todos nós nascemos aqui com possibilidades. Todos nós. Se você ouve, se você fala, você tem a possibilidade de cantar muito bem, só pelo fato de você ouvir. Deixa eu perguntar, quantos ouvem aqui? Levanta a mão. Quantos escutam? Ok, abaixa a mão. Agora, quantos falam aqui? Levanta a mão. Ah, bacana, só para saber. Então, meu queridinho, você tem possibilidade de ser excelente. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém. O que acontece? Nós temos aula de técnica vocal, que é um curso voltado para evoluir a sua voz, exercícios que vai fortalecer o seu aparelho fonador como um todo. Você vai aprender a trabalhar o diafragma, aprender a impostar a sua voz, o ato de colocar a voz em regiões mais agradáveis, e isso melhora até na hora de falar, né? Então, a voz fica mais agradável. A sua voz é a sua identidade vocal, ela faz parte de você. Onde você chega, a primeira coisa que a pessoa escuta é a sua voz. Então, se você canta, compete a você cantar bem. Agora, para as pessoas que cantam aqui, para as pessoas que louvam a Deus, dos que cantam, quantos já fizeram alguma aula de técnica vocal? Levanta a mão. Olha, muito pouco em relação à quantidade de pessoa que se cantou aqui na frente, né? Presta atenção nisso, que isso pode mudar a tua vida. A unção, ela não substitui a técnica, porque a unção é resultado do seu relacionamento com Deus. Mas a técnica, o conhecimento técnico, ele não é insubstituível. É como uma águia. Uma águia, para voar, ela precisa de 2 asas, senão ela não voa. A Bíblia várias vezes nos compara como águia. Meu querido, para o seu louvor, ele trazer um impacto na terra, é preciso que você tenha a asa da unção e a asa da técnica. Porque quando você canta com técnica, isso agrada aos ouvidos, as pessoas vão querer ouvir. E quando você canta com unção, essa técnica, ela entra e fica impregnado. É o que está faltando. É o que está faltando em nossas vidas. Meu querido, presta atenção nesse versículo que nós lemos. Aquele que tem pouco, até o pouco que tem se lhe é tirado. Aquele que tem, se lhe é acrescentado. Se você acrescenta na sua vida e começa a estudar, as oportunidades vão abrir. E quando abrir, você vai estar pronto para fazer algo de excelência. Eu tenho tido a oportunidade de mentorear a pastora Shirley, que fez um curso comigo de técnica vocal, o pastor Marlon, que tocou muito bem bateria, e todas as pessoas que já têm caminhado para melhorar. E eles têm sede de ser muito bons. É interessante isso, porque isso é bíblico. Olha, quem tem sempre quer ter mais. Quem mais desenvolveu? Foi aquele que recebeu os 5 talentos. Raciocina comigo. Quem recebeu 1 talento, tão pouco, né? Ele devia pensar, poxa, eu só recebi 1, então eu tenho que granjear e transformar esse 1 em 10. Mas não, ele enterrou. E o que teve 5, ou seja, ele recebeu mais, ele recebeu 5. Ele falou, não, eu já estou o suficiente, porque eu estou acima da média, né? Essa frase é perigosa, viu, querido? Nunca fala que você está acima da média, viu? Já vi muita gente caindo aí por falar que está acima da média. Deus, ele abate o soberbo, amém? Então, sempre mantém a bola lá embaixo e exalta só o Senhor Jesus, porque só Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Amém? Etimologicamente, o termo excelência, ele originou a partir da palavra latim, que significa excellences, que quer dizer que excede, que está em nível elevado, que é superior, que é distinto. Distinto. Nós não nascemos prontos, nem no nosso caráter, nem na nossa conduta, e nem no nosso conhecimento.
quem é mãe, pai, sabe que todo dia você tem que ir moldando o caráter do seu filho. Senão ele tende a pegar o que é do coleguinha, ele tende a bater no coleguinha. Então a gente vai moldando esse caráter. O caráter, ele é moldável, assim como a sua voz também é moldável, o seu talento para tocar bateria é moldável, para tocar guitarra, para tocar baixo. Nós precisamos moldar. Muitas vezes eu encontrei, pastor Rogério, pessoas que eram como diamantes, mas diamantes brutos, que precisavam ser lapidados. Certa vez eu peguei 2 jovens em Betim mesmo, Danilo Reis e Rafael, eles fizeram aula comigo e cantavam sertanejo. Apesar de eu não gostar do estilo, eles estudaram. E eles ganharam o The Voice Betim, eles ganharam, eles fizeram um excelente trabalho, mudou a vida deles, eles realmente brilharam, sabe? Mas se aquela porta tivesse aberta e eles não tivessem preparados, eles não iriam ganhar. Observa, eu nem gostava, né, de sertanejo, né? Eu vim de uma linha mais tanto clássico quanto jazz, quanto blues, mas estilo, quando a sua técnica é boa, ela agrada a todos. Amém? Você pode cantar pagode, mas se for bom, o pessoal vai saber que é bom. Né? Se você cantar rock de qualidade, o pessoal vai saber que é bom. Agora, pode cantar música clássica. Se você desafinar, vai ser um clássico horrível. Então, compete a você estar nesse nível de excelência, assim como o nosso caráter. Ele vai moldando a cada dia. Amém? Isso é fundamental. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 21, de 22 a 26. Pastor Marlon, aquele texto de Tiago 21, 22 e 26, o primeiro que eu havia enviado, por favor. Aquele é um outro, pastor, que é maior. Tiago 21, 22 e 26. Tiago 21, capítulo 21. Isso. Não tem aqui, não? É esse mesmo? Ou esse Google aqui? Ah, tá certo. Obrigado, pastor. Tá aqui, ó. Beleza. Então, tá aqui, ó. De 20 a 26. De 22 a 26. Isso mesmo. Isso mesmo, pastor. Então, está aqui, ó. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Olha que tremendo. Olha só que legal. Se eu escuto algo e eu esqueço algo que eu escutei, eu sou semelhante àquele que apenas olha a sua visão num espelho e depois ele esquece. Por que disso? Aquilo que é fútil passa muito rápido. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, aquilo que é fútil passa muito rápido. É descartável. Eu creio que é algo que você não queria que alguém falasse a seu respeito, que a sua carreira é descartável. Isso é pejorativo, né? Mas observe que aquele que escuta uma palestra e ele entende que aquilo é bom para ele e não coloca em prática, ele é servo inútil. Agora, aquele que escuta, fala, nossa, eu tenho um dom, eu preciso melhorar, e ele coloca em prática, ele será feliz naquilo que ele faz. Olha que tremendo, é isso. Se você está aqui, você está escutando algo que está trazendo impacto na sua vida, e se você se posicionar para melhorar, você vai ser como um diamante lapidado e você vai adquirir valor onde você for. Quer seja um The Voice, quer seja um projeto de gravação de um CD denominacional, em tudo você vai ser bem sucedido. O que está escrito em Salmo 1? Está escrito assim, ó, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Ele tem o seu prazer na lei do Senhor, medita nela de dia e de noite. Ele será comparado a uma árvore que é plantada à margem de um ribeiro, que dá o seu fruto na estação própria e tudo quanto fizer será próspero. Você quer ser próspero? Amém ou não amém?
Se você quer ser próspero, tem um endereço para você. É meditar na palavra do Senhor. E hoje é ciência, a ciência quântica, assim como a filosofia como um todo, a psicologia, tem dito que nós somos reflexo daquilo que a gente fala e daquilo que a gente pensa. Augusto Cury, ele diz que nós somos reflexo dos 5 melhores amigos que nós convivemos. Olha só, e eu te pergunto, quais são os seus 5 melhores amigos? Você que canta, você anda com quem canta bem? Você que toca, você anda com quem toca bem? Porque nós somos influenciados e moldados o tempo todo, e caráter não é algo que vem pronto, assim como dom, assim como talento, assim como sucesso. Se você escuta o tempo todo que o Brasil está difícil, que a situação está difícil, você vai chegar num ponto que você vai falar, para que eu vou estudar, para que eu vou batalhar, se já está difícil? Você tem que ter resiliência, e resiliência, assim como o caráter, ele é trabalhado. É você tirar do limão e fazer uma limonada. Sabe? A vida tem te dado coisas azedas. Aprenda a fazer daquilo que a vida está te dando. Sabia que o blues, o jazz, ele veio do choro do negro africano, que ele veio da África, colonizado lá nos Estados Unidos, e ele usava aquela dor para expressar sua música. Here, amazing grace, how sweet the sound. Os negros cantavam, ó graça sublime do Senhor Jesus. Eu estava perdido, mas Ele me achou. Eu estava na lama, mas Ele me transformou. E aqueles gemidos transformou no que a gente conhece hoje, que são melismas. E enfeitam uma música. Mas eles tiraram do sofrimento deles uma preciosidade. Talvez você tenha vivenciado momentos difíceis de luta e de angústia, e você tem a oportunidade de compor uma canção que vai tocar tantas pessoas, mas você só usa para murmurar. E, meu querido, murmurar não vai mudar a tua vida, mas o joelho no chão muda a tua vida e muda a tua história. Você tem que entender que Deus, assim como Ele molda o vaso, Ele molda também a tua vida. Assim como uma ostra que ela recebe ali um grão de areia e começa a incomodar ela tende a produzir uma substância para envolver aquela areia, e dali sai uma preciosa pérola que excede a um valor imenso. Você está transformando essa areia da tua vida que está te incomodando em quê? Em murmuração ou em pérolas de louvor que adoram o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Seja excelente. Repita comigo, seja excelente. Abra sua Bíblia em Lucas. Pastor Marlon, aquele texto. Lucas 17, de 7 a 10. Isso. Qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, vem agora e sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Meu querido, olha que forte isso aqui. Olha que forte. Quando a gente faz apenas aquilo que é nos mandado fazer, a Bíblia nos compara como servos inúteis. Nós lemos, no início, eu li para vocês o que significa excelente, que é aquele que excede, aquele que está já num nível superior. Quando eu estou lecionando para o pastor Marlon, e eu cito aqui porque eu já tive vários alunos de bateria, mas ele está num nível de excelência. Porque eu peço uma coisa para ele, ele faz dobrado daquilo que eu faço. Isso é o servo bom. Você tem feito apenas aquilo que mandam você fazer, ou você tem excedido, excellences em latim, você tem excedido aquilo que te pede para fazer, ou você tem feito só aquilo que te pede para fazer? Hein? É uma pergunta.
essa reação vai mudar a tua vida. Amém? Essa direção, ela pode trazer um impacto na sua vida. Coloca a tua mão sobre o seu coração. Repita comigo: eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Meu querido, presta atenção, o que a Bíblia diz que você é? A Bíblia diz que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Repita comigo: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. O que você tem? A Bíblia diz algo que você tem. A Bíblia diz que você tem toda a sorte de bênção nas regiões celestes em Cristo Jesus. E eu digo todas. Todo o potencial que você precisa, toda a sabedoria que você precisa, está na pessoa do Espírito Santo. E quando você toma posse dessa verdade, você começa a granjear mais talentos. E você começa a multiplicar esses talentos. E o dínamo de Deus começa a operar na tua vida. Porque o Espírito Santo é o que você precisa para você vencer. É Ele que abre as portas que devem ser abertas. É Ele que te dá a capacidade para vencer. É Ele que te dá o poder e a ousadia para ir e conquistar aquilo que Ele tem para você. Vira para a pessoa do seu lado e fala: meu amigo, meu irmão, acorda. Deus tem caminhos maravilhosos para a sua vida. Ele tem um propósito para a sua vida. E Ele quer mudar a sua realidade. Use os dons que Ele já te deu, porque Ele te deu com um propósito. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Então não devemos estar no nível do servo inútil. Temos que estar no nível do servo bom e fiel, aquele que recebe, que é fiel no pouco e Deus coloca sobre o muito. O segredo para ser excelente está em sobrepor aos conhecimentos, ou seja, ir além daquilo que se pede. Fazer apenas o que se pede ou fazer apenas o que os outros fazem é viver como servo inútil. Nós temos muito mais a oferecer do que apenas cumprir ordens. Toda materialização da excelência inicia-se no querer. Está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 13: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. E aqui eu gostaria de dar uma pausa para você pensar. Todo salmo, quando tem um princípio, está escrito assim: selar, é para você, é uma expressão para você parar e para você pensar, para você repetir, refletir. É que em música a gente chama de pausa, né? Tem as figuras positivas do som e as figuras negativas do silêncio, que é para você usar aquela pausa com propósito. Tudo tem um propósito. Aqui está escrito o quê? Que Deus é quem opera em nós, tanto o querer como o efetuar. Deixa eu pensar, o que você quer? Vira para a pessoa do seu lado e fala: o que você quer? O que você quer? Mas não é com o intuito de tirar ele não, tá? O que você quer? Não é isso não. Qual é o seu sonho? O que você mais quer? O que você almeja? Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Entende? É nesse sentido. Porque todo propósito, ele começa antes de tudo com um sonho, com um querer. E a pior coisa, pastora, é quando alguém, você tenta ajudar alguém e a pessoa nem sabe o que ela quer. Como é que você vai ajudar a pessoa? Ela nem sabe o que ela quer. Não tem nenhum propósito para você ajudar. Você tem que querer algo. Se você quer cantar, pense em cantar bem. Se você quer tocar guitarra, pense em fazer bem. Se você quer ser um baterista, pense em tocar bem. É aí que nasce os excelentes. Amém? É nesse prisma que nós temos que andar. É nesse prisma que nós devemos caminhar. Amém? Houve um homem que andou sobre a terra, que foi considerado excelente em tudo que alcançou. Grande êxito em inúmeras áreas, desde a música, matemática, biologia, sociologia, economia e até mesmo na poesia. Estou falando do rei Salomão. A Bíblia afirma que ele foi o homem mais sábio de toda a história, mas tudo isso iniciou com o poder de sua vontade. Em 2 Crônicas 1:10 está escrito: ele se expressa a Deus, a sua vontade, dizendo: eu quero sabedoria. Se você
meditar em 2 Crônicas 1:10, você vai ver Salomão, ele pedindo a Deus por sabedoria, quando ele oferece a Deus 1000 cabeças de bois. Meu querido, é uma fazenda. Ele deu para Deus uma oferta, uma fazenda, 1000 cabeças de boi. A oferta, ela mexe com o coração de Deus, porque Deus ofertou o seu único filho, ele deu o seu tudo. E o que você tem ofertado para você chamar a atenção de Deus? Tem uma grande pregadora que hoje eu tenho assim prazer em ouvi-la. Sempre, pastora Shirley, que eu estou numa situação difícil, às vezes à noite vem a síndrome do pensamento acelerado, né? A gente coloca a cabeça no travesseiro, a gente tende a pensar nos problemas. E depois que eu li o livro dessa missionária, mudou muito a minha história. Estou falando da Joyce Meyer. Mas muitas pessoas não sabem como iniciou tudo. Ela foi abusada na infância dela, e lá atrás, quando tudo estava tão difícil, ela foi num culto, numa igreja, e ali o pastor pregando, ele disse, porque Jesus, ele deu o seu tudo que você está dando para ele, e ele pode mudar a tua vida. E ali, eles passavam com uma bandeja ali, para que as pessoas entregassem ali os dólares. Ela pegou a bandeja, colocou no chão e colocou em pé. Algumas pessoas quiseram achar ruim, mas ela disse, Senhor, eu não tenho nada, eu sou abusada, eu sofro abuso, minha mãe não liga para mim, mas o que eu tenho, eu dou para o Senhor, eu dou a minha vida ao Senhor. E hoje, ela tem um ministério internacional e impactou a vida dela. Talvez você não tenha nem prata nem ouro, mas você pode entregar a tua vida com um propósito e dizer, Deus, eu me oferto ao Senhor, eu me oferto ao Senhor. Cumpra em mim o seu propósito, cumpra em mim o seu querer. E o que você tem feito para aquele que ele ofertou a própria vida dele? A Bíblia afirma que ele largou todo o seu lar de glória, ele desceu, se humilhou em forma de homem, tomou a forma de carne, de sangue, como eu e você. Ele deixou toda a glória como Deus, sendo Deus, e ele foi fiel e obediente até a morte de cruz, e a saber, o Pai lhe exaltou e colocou o seu nome acima de todo nome que se nomeia na terra, no céu e no inferno. Por isso que quando a gente repreende em nome de Jesus, o mal sai, porque o Pai lhe exaltou acima de todo nome que se nomeia. Existe um princípio de obediência. Quando eu entendo um chamado e eu vou me preparando para aquele chamado, Deus, ele vai colocando sobre a minha vida mais semente, porque a Bíblia diz que Deus dá semente àquele que semeia. E quando eu treino, quando eu estudo como falar, as técnicas de falar, como pregar, e Deus vai me dando mais semente. Quando você canta, você estuda técnica vocal e você vai sendo obediente, Deus vai te dando mais semente. Quando você toca e vai esmerando em tocar mais ainda, Deus vai te dando mais semente. E a tua colheita, ela vai ser grande e farta. Agora basta você escolher, você quer desenvolver ou você quer enterrar os seus dons e os seus talentos? Tudo isso cabe a você fazer. Eu tenho um primo que ele é juiz lá em Betim e ele é presidente da comarca. A pastora Shirley teve a oportunidade de ir num almoço no meu noivado, e ele estava lá, uma simplicidade, né, o doutor Robert, e ele é filho de pastor também. O pai dele é Joseli Alves de Almeida, e na época era pastor na igreja batista da Água Branca, aqui em Contagem. E o meu primo, ele estava indo para a Federal, né, estudou bastante para passar, foi aprovado. E o pai dele dava para ele ali era justamente ali o pouco de cada dia, né, porque era difícil manter o filho nos estudos, livro muito caro. Então ele tinha ali o vale, que ele tinha que ir de metrô, e tinha ali o circular para chegar na Federal e voltar. E quando ele estava voltando, ele colocou a mão assim no bolso, o bolso estava furado. E olha só que tremendo, o bolso furado, e ele disse, meu Deus, como eu volto? E isso há 20, 30 anos atrás, meu querido, não tinha um celular, não. Né? Aliás, o telefone fixo era artigo de luxo, né, pastor? O pastor ali, mais ou menos da minha época, você lembra disso, né? Partido fixo, o telefone fixo era artigo de luxo. Não era qualquer um que tinha, não. E por que eu estou te contando isso? Porque ele olhou, tinha uma mendiga, hoje ele é juiz, tinha uma mendiga.
A mendiga estendeu a mão e falou: moço, me ajuda. Ele falou: ô minha senhora, eu não tenho nem como voltar para casa. Ela pegou da moedinha e falou: meu filho, volta para sua casa. Ela ajudou ele. Hoje, quando ele, juiz da comarca de Betim, quando ele está julgando uma causa de uma empregada, e está lá o dono de várias empresas, quem que ele lembra? Da mendiga que ajudou ele a voltar para casa. Tudo que você passa é com um propósito. Talvez você tenha passado dias tão difíceis, dias de luta, mas eu estou aqui para te dizer que Deus está transformando essa luta e fazendo você ser excelente. Você ser excelente. Assim como o diamante ele precisa de receber pancada para ser lapidado. Assim como o ouro, ele tem que passar pelo fogo para se transformar em algo mais valioso. Talvez você tenha enfrentado uma fornalha de fogo. Talvez você tenha enfrentado tantas pancadas na vida. Mas Deus tem para você uma vida excelente. Não importa o que você está passando agora. Enxergue depois da fornalha. Houve 3 homens que passaram uma luta tão grande no passado. Eles foram, assim, envergonhados. Eles foram desafiados por um rei tão poderoso. E disseram: vocês vão ser queimados vivos. Tudo aquilo que vocês têm vai ser lançado no fogo. Todos os seus bens, tudo que vocês têm, vocês vão ser lançados no fogo. E esses homens foram lançados no fogo. Mas antes disso, eles disseram: rei, saiba que se o nosso Deus que nós servimos quiser, se Ele quiser nos livrar da sua mão, Ele assim o fará. E assim esses homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, ao serem lançados naquele fogo, lá estava o 4º homem, a saber, Jesus de Nazaré. Eu não sei qual que é a fornalha que você tem enfrentado, mas eu estou aqui para dizer que Jesus, Ele está contigo nessa fornalha. E Ele vai transformar a sua vida em algo excelente. Quando aqueles 3 homens saíram de lá, o rei se converteu e mandou dar bens para esse homem e colocou ele sobre cargos, acima de vários cargos, e fez com que toda a terra soubesse que aquele era o Deus verdadeiro. Talvez você está passando por uma situação tão difícil, mas tudo que Deus faz é com um propósito. E Ele quer te ver do lado de lá, como Sadraque, Mesaque e Abednego, passando sim por uma fornalha, mas saindo do lado de lá com uma vida de excelência, sendo aquele que foi fiel no pouco e Deus te colocou como muito. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Está positivado na nossa Constituição, a nossa lei mátria, no artigo 5º da Constituição Federal, o princípio da igualdade. Todos são iguais perante a lei, assim como o nosso Deus que rege o universo, e Ele tem todo o poder e é o juiz dos juízes. Ele não faz acepção. Existe o princípio da igualdade e da isonomia. Você também é igual. Se tem pessoas que passaram pela dificuldade e chegaram do outro lado com excelência, assim será na tua vida, porque aquele que operou na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego atua hoje transformando a vida do Robert, um menino pobre, num juiz que representa o Estado na sua cidade e colocando ele como presidente de uma comarca. E Jesus pergunta, como Ele fez há mais de 2000 anos, pergunta para um cego, dizendo: o que tu queres que eu te faça? E aquele cego, olhando para Jesus, ele diz: eu quero ver. E Jesus disse: então veja. Talvez o que está faltando para você é enxergar aquilo que você quer. E eu te pergunto: o que você quer? Porque Deus coloca em mim e em você uma vontade, um sonho, um querer. E quando você foca nessa vontade, nesse sonho, nesse querer, e você tem aquilo que está positivado em Hebreus capítulo 11, falando sobre a fundamentação, sobre a fé, sobre a confiança, Deus vai transformando a situação difícil em verdadeiros vitoriosos. Meu querido, não importa a realidade sua, importa aquilo que Deus escreveu a seu respeito, e está escrito que você é mais que vencedor. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Este versículo descreve
quão excelente são os planos e propósitos de Deus que tem a meu e a seu respeito. Muitas vezes não conseguimos vivenciar esses planos por desconhecer os princípios que regem o universo celestial do reino de Deus. Está escrito em Oséias capítulo 4, versículo 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Assim como no universo, no campo físico, assim como no universo, no campo espiritual, tudo começa com um sonho. Em Números capítulo 12, versículo 6, está escrito: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Tudo começa com um sonho. Este é a materialização de nossas emoções e sentimentos. Sonhar é tirar os olhos da realidade momentânea e experimentar viver algo que se almeja. Através dos sonhos conseguimos inspirações para irmos atrás da concretização dos mesmos. Ser um sonhador é inspirar-se na possibilidade de fazer o que ninguém ousou realizar. É tornar um empreendedor de ideias, mesmo que haja riscos. É navegar pelo oceano da imaginação, mesmo sem bússola. É se tornar um descobridor de soluções em meio a milhares de indagações. É tomar atitudes que ninguém decidiu tomar. É ter maturidade em saber que não há triunfo sem obstáculo e vitória sem oposições. É tirar da experiência solução para os momentos de crise e não esperar por uma possível herança, mas construir um legado. É mirar no problema como Davi mirou na testa do gigante e tirar da afronta ousadia para obter vitória. É acreditar que dons e talentos são armas poderosas nas mãos daqueles que sonham, inclusive acordados. E eu volto a lhe perguntar: quais são os seus sonhos? Quais são os seus sonhos? Porque está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem para mim e para você. Está escrito: tudo é possível para aquele que crê. Está escrito que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas Ele nos deu espírito de temor e de ousadia. E eu te pergunto: quais são os seus sonhos? Aquilo que Deus precisa de fazer na tua vida, Ele precisa que você ofereça para Ele uma matéria-prima. E a matéria-prima que Deus utiliza é os sonhos. Nessa noite, quando Salomão, ele se apresenta diante de Deus com essa oferta, Deus, ele pergunta para ele: Salomão, o que você quer que eu faça? Muito semelhante àquele cego de Jericó. O que tu queres que eu te faça? Olha só, que tremendo. O mesmo Deus, para um rei e para um mendigo. Não importa a classe social, existe o princípio da isonomia, quer sejamos filhos de rei, quer sejamos mendigos à beira de um caminho de Jericó, o próprio Cristo, que a Bíblia diz que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, antes de todas as coisas, Ele estava lá. Antes da sua mãe conceber você, Ele estava lá. Você poderia nascer num país mais rico, num lugar mais rico, mas Deus sabia de todas as coisas. Ele te colocou aqui, sabe por quê? Porque Ele quer pessoas excelentes. Ele vê você como aquela preciosa pérola. E você, tudo que você necessita é identificar os seus sonhos. Coloque sobre os seus pés. Se coloque de pé. Estamos falando de uma vida plena. Estamos falando de uma vida abundante. Estamos falando de uma vida excelente. Feche seus olhos, coloque a tua mão direita sobre o seu coração. Eu quero agora que você pense, eleve a Deus os seus pensamentos, os seus sonhos. O que você quer que Ele te faça? A palavra do Senhor afirma: onde tivessem 2 ou mais reunidos no nome dEle, ali Ele estaria. O que você espera que Ele te faça? Gostaria de convidar a equipe de louvor aqui na frente. Talvez você já consiga identificar aquilo que você espera que Deus faça por você. O universo celestial, ele é conduzido por uma palavra tão pequena, mas de um poder tão grande, que é a fé.
E a fé é a certeza, é a convicção de fatos que vão ser mudados e transformados a meu respeito e a seu respeito. Amém? Vira para a pessoa do seu lado e convida ela. Fala, vamos mudar a nossa realidade? Vamos mudar a nossa realidade. Feche seus olhos. Repita comigo, Senhor Jesus, eu aprendi nesta noite que o Senhor tem o poder para transformar a minha vida, assim como a vida daquele cego que clamava pelo caminho, e assim como a vida daquele filho de um rei, que a saber foi o rei mais sábio da terra. Senhor Jesus, eu apresento diante do Senhor os meus sonhos, e eu chamo a existência agora pela fé, e eu declaro que eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu declaro que eu tenho toda sorte de bênção nas regiões celestes em Cristo Jesus. Eu declaro que eu sou mais que vencedor. Eu tenho toda sorte de bênção e eu posso todas as coisas. Eu digo todas as coisas naquele que me fortalece. Agora eu estou chamando à existência, pela fé, a solução para os meus problemas. Eu estou declarando que eu vou chegar do outro lado, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, mais que vencedor. Essa luta eu entrego ao Senhor como uma oferta. Essa dificuldade eu entrego ao Senhor, me oferecendo no altar, dizendo, Senhor Jesus, eu entrego a Ti a minha vida, os meus propósitos, e eu declaro que eu nasci para ter uma vida excelente, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos.
quero mais de Ti sobre a minha vida. Me ajude a desenvolver aquilo que o Senhor quer que eu desenvolva, na área que o Senhor quer que eu desenvolva. Me dê sabedoria, Senhor. Me dê entendimento nos relacionamentos interpessoais. Me dê discernimento, Senhor. Me mostra o que eu devo fazer. Coloca na minha mente, no meu coração, a Tua vontade, o Teu querer, para que eu venha adquirir aquilo que o Senhor quer que eu adquira, e para que eu venha ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Porque eu sei, Pai, que o Senhor tem para mim. Eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida, e ao Teu chamado eu digo sim, e à Tua vontade eu digo sim. Aleluia! Declare. Eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, e Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aplauda o Senhor Jesus. Podem sentar. Eu estou finalizando. Para você que tem um propósito, você que atua na área da música, que tem sonho de começar a compor, que tem sonho de começar a desenvolver um projeto de autoria própria, e você precisa de algumas técnicas de como compor, eu vou me colocar à sua disposição para te abençoar. Talvez você tenha uma facilidade tão grande, canta bem e tem uma dificuldade em enxergar uma possível produção. Eu vou estar aqui no final, vou estar entregando o meu cartão para você, o meu contato. Talvez você tenha já um talento em uma área e quer montar um negócio, mas você não sabe como começar. E para você que está nisso, eu tenho uma notícia boa para te dar. Eu estou escrevendo um livro fresquinho mesmo. São 7 princípios para o empreendedorismo, com altas dicas de como começar um negócio do zero. E com zero no bolso. É possível. Você já ouviu falar nos infoprodutos? É possível você desenvolver um trabalho muito bacana e começar a tirar dali o seu sustento. Se Deus falou com você, se você sentiu que Deus falou com você, se você sentiu credibilidade, eu gostaria de estar abençoando você. Pastor Marlon, coloca a capa do nosso livro, tá? Esse é o meu livro que eu estou fechando. Já no mês que vem a gente já vai para a gráfica. Então, nesse livro tem os 7 princípios para você iniciar um empreendimento, uma empresa, um negócio próprio. Coloca a mão no peito assim, repita comigo. Eu sou capaz. Deus me dotou com inúmeros dons e talentos. Eu tenho capacidade. Eu sou capaz. E eu vou vencer. Amém? Se você tem um grupo de louvor, você quer iniciar um trabalho, estarei aqui para te atender. Se você quer iniciar um projeto de empreendedorismo, estarei aqui também para te abençoar. Amém? Deus abençoe ricamente. Muito obrigado. Aplauda o Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos? Quem está recebendo aí? Amém? Glória a Deus. Deus, Ele é fiel. E em tudo Ele tem um propósito. Amém? Glória a Deus. Nós vamos fazer mais um sorteio aqui. Já estamos chegando no final, viu, irmãos? Você vai pensar, esse trem vai render. Uma vez eu fui num festival que nós chegamos lá
7h30 da noite, 10h40 eu tive que chamar os meninos quase e falar, ó, vamos sair de fininho um por um aí, porque nós estava quase 1 hora de distância daqui do bairro. E os meninos é uma benção, um bocado deles eu tenho que deixar em casa. Falei, chegar lá no bairro quase 11h40, meia-noite, para devolver esses meninos, vai dar trabalho. Amém? Mas já estamos chegando ao nosso fim. Queria pedir El Elion para já ir preparando aqui, amém? Temos mais 2 apresentações só, irmãos, de louvor. Cadê? Eu esperava. Vou falar de novo. Irmãos, temos só 2 apresentações de louvor. Aí, tá vendo? Agora você está pegando a visão, viu? É porque eu sou também ministro de stand-up. Então, no stand-up, você faz a pessoa ficar junto com você no palco ali, amém? Mas é verdade, temos só 2 apresentações de louvor e temos uma apresentação de dança, amém? E já estamos finalizando, benção demais. Eu acho que sobrou não, né, irmãos? Nós fez bastante. Tem macarrão lá ainda, eu acho, no final. Você sair com fome, você pode deitar o cabelo lá ainda. E tem um bolo no pote, amém? Maravilha. Aí, a hora que acabar aqui, você pode comer à vontade, tá indo para casa, já pode deitar o cabelo. Amém? Vamos fazer um sorteio. Então, mano, dá para colocar mais um DVD aí? Ô, irmão, é pai pum, gritou, não pode pegar aqui, se dá, tem não fazer 2. 162. 162. 162. Oh, que benção, Amanda, hein? Aplauda o Senhor. Aí, tá vendo? Foi rápido, foi só falar que é pai pum. Ô, mas joga mais um número aí, dá para fazer mais um? É esse aí? Esse número aí que eu gritei, não foi não, né? Ô, irmãos, ajuda eu aí, que eu estou meio doido da cabeça aqui. Deus te abençoe, Amanda. Esse aí vai dar para você ouvir o apóstolo pregando, nós tocando e cantando. Benção demais, amém? Jogou mais um, Marley, esse aí? 117, irmãos, 117. Ninguém? Está do jeito, dá para ir mais um. Mais um. Mais um. 117 que foi, agora 114. 114. 114. 175. Alguém? 175? Amém. Apoliana. E aplauda o Senhor. Amém. Glória a Deus. Tá, amém? Ô, irmãos, agora é para fechar com chave de ouro o sorteio aqui. Eu vou sortear a blusa bonita da Missão Evangélica Betel aqui, sede, gratidão. Olha para você ver que maravilha. Quem ganhar aí, eu acho que serve em mim, não serve? Amém? Ô, mas joga o número lá, mano. Amém? Mais um número aí para essa blusa, gratidão. Missão Evangélica Betel, 124. Ah, não, você não, Belinha. Amém? Aplauda o Senhor. Belinha ganhou a blusa. Amém? Do jeito para chegar fogo aí. Amém? Glória a Deus. Amém? Com vocês, Ministério de Louvor El Elion. Aleluia. Boa noite, igreja. Aleluia. Boa noite, igreja. Aleluia. Eu convido a você que está aí, em nome de Jesus. Eu convido você, a cada um estar aqui na frente, por favor. Eu quero fazer só uma pequena oração, amém? Todos vocês, igreja, venham, por favor, em nome de Jesus. Talvez você está cansado, já está querendo ir embora. Talvez você ainda está com fome depois do macarrão. Mas eu convido a você a entender que o Senhor está aqui neste lugar. Aleluia. E que, independente de tudo, você tem que exaltar o nome do Senhor e não o homem. Eu convido toda a igreja para estar aqui na frente, amém? Toda a igreja, em nome de Jesus. Eu peço, por favor. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, igreja. Deus te deu uma arma poderosa em tuas mãos. Essa arma, eu creio que ela é mais poderosa que uma bala de canhão. Ela é mais poderosa que uma tropa de choque. É a tua adoração nessa noite, igreja. Hoje eu, o guitarrista Cacá e o baterista Cleiton, nós passamos uma roia hoje. Só 2 carretas quase bateu na gente hoje. Eu estou arrepiando aqui porque eu sou muito grato a Deus por estar aqui neste lugar, igreja. A cada minuto que o Senhor dá para você de vida, é uma oportunidade de você estar agradecendo ao Senhor. Talvez nessa noite você simplesmente pediu o Senhor, mas eu convido a você a agradecer o nome do Senhor nessa noite. Eu convido a você a colocar a mão no teu coração aí, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Deus, que possamos nessa noite, Pai, entender que somos totalmente dependentes de Ti.
que não somos nada sem a Tua presença, sem a Tua graça, Deus. Mesmo sendo, ó Pai, o melhor tocador, Deus, o melhor instrumentista, de nada nos adianta, ó Pai, se não tivermos a Tua unção, Pai, a Tua presença em nossas vidas. Então convida o Senhor nessa noite, trabalha em nossas vidas, trabalha no nosso íntimo, no nosso coração, Senhor. Que possamos ter postura de servos adoradores da Tua presença nessa noite, Deus. Aleluia, Deus. Você pode adorar o Senhor nessa noite. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, cale comigo nessa noite. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Ó Deus, é o que queremos aqui neste lugar, Senhor. Aleluia, nós te adoramos, nós te adoramos. Declare comigo nessa noite. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara. Canta, igreja. Pode ser melhor em nome de Jesus. Aumenta o volume da tua voz nessa noite. Aleluia, Senhor. Eu provei e via. Eu provei e via o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, oh, Santo Espírito, é bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória. Declare mais forte. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. vem inundar, encher. Vai encher este lugar, Senhor. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória. Aleluia, Deus.
Seja bem-vindo, Deus. Seja bem-vindo, Santo Espírito. Vamos provar. Vamos provar o quão real é a tua presença. Vamos provar a sua glória. Levanta suas mãos para os céus nessa noite. Vamos provar o quão real é a tua presença. é o que queremos nessa noite. Vamos provar a sua glória e vontade. Vamos provar. Vamos provar o quão real é a tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar. O quão real é a tua presença. Vamos provar. Vamos provar a sua Tua glória e bondade. Senhor. Aleluia. Glória, Senhor. Essa igreja cantando nessa noite. Santo Espírito és. Vem inundar, encher. É o desejo, Deus. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia. Vira pro teu irmão e fala assim: meu irmão. Não, grita com ele, fala: meu irmão, você serve ao Senhor dos Exércitos. Começa a marchar em nome de Jesus aí. Cadê os soldados aqui do Senhor? Um, dois, três, quatro. Pelo Senhor, marchamos-te, o teu exército poderoso é, e tua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o cântico da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha e toda arma contra nós perecerá. Declara aí. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nem o inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nem o inimigo nos resistirá. Aleluia, Deus. Pelo Messias, marchamos-te em tua mão, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Canta aí, vamos cantar o cântico da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha e Toda arma contra nós perecerá. em nome de Jesus, e o nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nem o inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nem o inimigo nos
general é Cristo. Canta aí. Nenhum inimigo nos resistirá. Quebra tudo a igreja. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia, Deus. Nós cremos, Senhor. Aleluia. Fala com o teu irmão, fala assim, meu irmão. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Lembre-se que não há limites para o servo de Deus, amém? Quantos estão aqui comigo aqui? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos exaltar o nome do Senhor, amém? Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Oh, oh, oh. Não vou viver pelo que vejo. Não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre está. E tudo pode ser realizar. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Nós cremos sim, Senhor. Declare com fé nessa noite. Eu não vou viver pelo que vejo. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre está. E tudo pode ser realizar. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Aleluia. Nós cremos em Deus. Diga, eu decreio em ti. Creio em ti, creio em ti. Jesus. Creio em ti, creio em ti. Jesus. Creio em ti, creio em ti. Jesus. Creio em ti, creio em ti. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é
impossível. Aleluia, Deus. Nós cremos sim, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória ao teu santo nome. Gostaria de estar apresentando o hino do Ministério Elion nessa noite. Eu escrevi esse hino porque eu passei por vários momentos em minha vida que eu queria só pedir ao Senhor. Mas nesse hino eu queria só agradecer Ele, porque Ele tem sido fiel demais em minha vida. Eu passei isso para o pastor, para a pastora, e eles gostaram desse hino. E a gente resolveu estar apresentando aqui para a igreja nessa noite o nosso hino. Ele chama Grande é o Senhor. Ele é maior que as tuas lutas, amém? Ele é maior que as suas adversidades. Creia nisso, igreja. E que você possa agradecer ao Senhor a cada dia que você pisar na casa dEle. Que você venha para adorar o nome dEle, amém? Que você venha exaltar o santo nome do Senhor. Vamos nos alegrar diante dEle, amém? Aleluia. Palmas. Preciso de ti, meu Senhor Jesus. Não vou desistir em meio à multidão. Não vou. Preciso da cura e do seu perdão. Aleluia. Eu sei que só em ti eu posso confiar. Eu vou te adorar, porque grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Igual a ti não há. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor, igual a ti não há. Precisamos de ti, Deus. Preciso de ti, meu Senhor Jesus. Não vou desistir em meio à multidão. Não vou, não. Preciso da cura e do seu perdão. Aleluia. Eu sei que só em ti eu posso confiar. Eu vou te adorar, porque grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Igual a ti não há. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor, igual a ti não há. Oh não, meu Senhor, Deus. Declare, grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Grande
grande é o Senhor, igual a ti não há. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, igual a ti não há. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, igual a ti não há. Você está em ti, Senhor. Ti não há. Aleluia, Deus. Glórias a ti, Deus. Eu agradeço o ministério, ele agradece a oportunidade, amém? Que Deus abençoe a cada vida aqui em nome de Jesus. E aplaude o Senhor, igreja. Aleluia. Amém? Benção demais. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Sacode no lugar aí que tá chegando o fim. Aproveita que falta pouco. Amém? Tá chegando ao fim. Vocês vão interagir comigo? Olha o que é que nós combinamos. Tá chegando ao fim, irmãos? É benção demais. Amém? Nós vamos fazer só um sorteio. Tem mais um ministério de louvor. E vamos pegar as pontuações já para, né, dar essa lembrança para aqueles que vocês mesmos votaram. Amém? Talvez vocês não estão sabendo, nós reunimos com os líderes aqui e foi passada uma ficha de avaliação para cada líder. Amém? Nessa avaliação tem 3 critérios que vai de 1 a 3. No final, o ministério que pontuar mais pela visão de vocês, líderes que estão aí, vai levar essa lembrança para casa. Amém? Não é um troféu. Aí ganhou um troféu, não é uma lembrança de reconhecimento, né, por você ser bem votado. Não é, irmão, nós fizemos um festival de dança aqui, o ministério que entrou como favorito ficou no 2º lugar. E o que entrou desacreditado ganhou em 1º lugar, porque vocês que votaram, quem votou, votou por unção. Tem uns critérios, então o outro ministério veio e falou, mas nós queremos ver a votação como que foi. Nós mostramos, então eu vi que naquilo ali Deus trabalhou, naquele ministério. Porque estava acostumado a ir em todos os lugares e ganhar tudo. Eles veio aqui, Deus trabalhou neles, amém? Então fique atento, Deus está trabalhando em você aí. Amém? Vamos fazer um sorteio aí, mano, só de mais um. Ô, irmãos, é o último, hein? Queria chamar o pessoal do Adriano Silva, amém? A banda Adriano Silva, já se preparar aqui em cima, enquanto nós vamos fazer esse sorteio, amém? Joga o número aí, dá para jogar aí, mano? Irmãos, quem quer o DVD, amém? Quem não ganhar aí, depois tem aqui, acho que é 10, quanto que é o DVD? R$10, amém? Então, se você não ganhou no sorteio, preocupa não, mesmo assim você vai assistir R$10. E tem só mais 3 aqui. Eu vou sortear só mais um. 155. 155. Já foi? 155. Joga mais um aí, mano. 6 que eu escutei você falando, não, né? 17. Aí, ó, benção, 17, então, ganhou o DVD, amém? Ô, pastor Rogério, eu acho que se você tivesse tirado 6, aí já tinha saído, amém? Porque 6 é seu número de sorte. 6-0 é meio difícil, viu, irmãos? Eu, quando eu jogo, se eu tomar 6-0, pelo menos uns 3, sai de lá com a perna enfaixada, porque passar aqui a bola passa, mas o cara é igual o Leandro Donizete. Quem lembra do Leandro Donizete aqui quando jogava? Amém? A pastora Alcione até falou comigo assim, ô bispo, por favor, vou pedir de pastora para bispo, não entre no meu filho para não machucar ele. Falei, ô pastora, desculpa esse pedido, não vou poder te atender não, porque quando eu entro no campo eu fico cego. Veio de lá para cá, eu não sei se é pastor, se é missionário, até o apóstolo vindo lá para cá, porque lá dentro é 1 contra 1, amém? Enquanto o pessoal da banda prepara aqui, amém? Eu queria compartilhar com os irmãos rapidinho, que nós estamos num projeto, irmãos, amém? De festival, foi esse festival agora para encerrar o ano de louvor, e o ano que vem nós vamos ter um festival aqui de dança,
Amém? Nós tivemos esse ano, foi uma bênção, foi bênção demais. Aí se você conhecer algum ministério de dança, se na tua igreja tiver, pode pedir para não estar nos procurando. Se entrar lá no Facebook, Instagram, tem lá Família Impactadores Dance, tem também da Missão Evangélica Betel. Chama lá no Messenger, lá a gente conversa, troca contato, e nós vamos fazer uma grande festa aqui esse ano, amém? Amém. Amém. A pastora Cione quer dar uma palavrinha, irmãos, rapidamente. Temos um congresso, vai ser realizado agora em novembro e dezembro. Ela vai dar uma palavra com vocês, amém? Graça e a paz, queridos. Dia 28, 29 de novembro, 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro, nós vamos estar realizando lá em Betim, vai ser em Sarzedo, né? Da missão de Betim, está fazendo o 2º congresso de dança Miriam, dança em ritmos de gratidão, amém? E eu gostaria de convidar vocês. Quem aqui que já está com sua inscrição pronta, que vai no congresso? Oh, glória, é bênção. Mas eu gostaria de convidar vocês que não fizeram ainda dá tempo de você participar conosco. É um congresso de dança, mas teremos louvor, adoração, muitas palestras, workshop, mensais abençoadíssimas com o nosso apóstolo Josué e vários outros ministradores, amém? Você é o nosso convidado, vai ser na Pousada do Rei, lá em Sarzedo. O lugar é maravilhoso, ficaremos super confortáveis, né? E levaremos lá a unção do Senhor para cada um. O pastor Rogério está lá conosco, amém? Bispo Luíde, Bispo Léo, o FID estará lá conosco e você é o nosso convidado, amém? Os 3 dias são R$150. Se você quiser ficar no sábado lá, ou um dia só, é R$80. Mas você é o nosso convidado, amém? Se alguém tiver interesse, procura a Nicole ali, levanta a mão, Nicole. Que a Nicole vai te passar todas as informações, amém? Deus abençoe a cada um. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, do jeito aí para chegar fogo no trem. Amém? Então, menino, o irmão está terminando de ligar a guitarra ali, irmão. Só rapidinho, vou dar uma palhinha para vocês aqui. Nós vamos apresentar agora depois deles, é o Ministério Família Impactadores Dance, amém? Quem conhece o ministério aí? Quem conhece o ministério aí, irmãos, amém? Quem não conhece, passa a seguir nós lá no Facebook, no Instagram, Família Impactadores Dance, amém? Através do hip hop, Deus tem nos dado a oportunidade de levar a palavra do Senhor. E também eu fui convidado para um stand-up, aí a gente vai remarcar a data. Eu gosto muito de fazer graça, irmãos, porque quando eu era do mundo, eu era contador de piada. Quando Deus me chamou para o evangelho, eu falei com Deus, eu falei, Senhor, eu vou converter, mas eu não quero perder minha essência. Eu quero fazer aquilo que o Senhor me deu o dom. E eu era muito piadista, e eu sou do norte de Minas. Quem conhece o Vale de Jequitinhonha aqui já ouviu falar. Então lá, desde que sua vida, quando você nasce, já é uma comédia até o dia que Deus te chama e você morre. E só enquanto o irmão está terminando de afinar ali, vou dar uma palhinha pequenininha só para você. A gente vai vivendo e Deus vai dando o dom, você vai acumulando situações engraçadas, porque o servo de Deus no stand-up, ele não pode mentir, amém? Amém? O stand-up de servo de Deus é um stand-up convertido. Então você junta situações que aconteceram no seu cotidiano e você conta e o trem da graça. Amém? E quando eu começo o stand-up, eu começo falando de família, porque eu não posso começar mexendo na dos outros sem mexer na minha primeiro, amém? Então eu começo contando a história da minha família. Que lá em casa nós éramos muitos irmãos, era 10. Amém? Quantos irmãos? 10 irmãos. E diferença de 1 ano e pouco, 2 anos um do outro. Porque lá em casa o negócio de pai mais mão, o lazer era fazer menino. Então era diferença 1 ano e meio do outro. Irmão, você imagina, Vale de Jequitinhonha, não tinha condição de cortar cabelo. Lá em casa, para graça do Senhor Jesus e misericórdia de minhas irmãs, era 7 irmãos, homem e 3 irmãs. Então as irmãs mãe deixavam o cabelo e nós, ela fazia um pacotão, chegava no salão e falava assim, quanto que é para passar a máquina zero no cabelo de todo mundo aí? O cara disse lá, 50 centavos por cabeça. Irmãos, nós sentávamos lá e só via a máquina, tchim, 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 e o cabelo liso igual o nosso, né? E a cabeça pequena, desse tamanhozinho, ficava igual aqueles Budas, você já viu um mini Buda? Tudo assim, o problema é que não é todo mundo branco lá em casa. É um branco, um preto, um branco, um preto. Aí, vou finalizar aí, irmão, já acabou aí? Do jeito? Só para matar esse início aí, essa introdução.
Mãe ganhou um retalho de pano lá no interior muito pobre e fez 8 shorts para nós, 7 shorts de menino. E levou nós para a igreja. E era short lá, porque mãe não tinha curso de costura, então era só elástico em cima e o corte embaixo. Irmãos, sentamos no banco da frente aqui para olhar o padre, todo mundo sentado. Chegou na hora da hóstia, o padre falou, levanta. Todo mundo para levantar. Irmãos, eu fui o primeiro a levantar, só acabado meu short, ficou preso debaixo do meu irmão. Na hora que eu levantei para receber a hóstia, você já imaginou como foi a cena, amém? Depois do stand-up a gente conta mais. Agora com vocês, Adriano e banda, amém? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. O pastor disse que ele, na época, quando ele não era convertido, ele contava piada. Ele lembra o Batoré, não é verdade? Oh, meu Deus. Misturado com o Ceará, da Praça Nossa. Oh, meu Deus do céu. Levante, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus. Falar com o seu irmão assim, meu irmão. Não, com voz de guerreiro, nós somos num sábado. Fala assim, meu irmão, você vai só derrubar o gigante se for no poder de Deus. Aleluias! Vou derrubar esse gigante. Vou derrubar esse gigante. Pedra na mão, gigante na mira. Poder Deus e minha artilharia. Pedra na mão, gigante na mira. Poder Deus e minha artilharia. Pedra na mão, gigante na mira. Poder Deus e minha artilharia. Pedra na mão, gigante na mira. Poder Deus e minha artilharia. Vou derrubar esse gigante. Mais alto, vou derrubar esse gigante. Vou derrubar esse gigante. Derruba! Glória a Deus! Vou derrubar esse gigante. Vou derrubar esse gigante. Vou derrubar esse gigante. Mais uma vez. Vou derrubar esse gigante. Vou derrubar esse gigante. Vou derrubar esse gigante.
assim que nós derrubamos o gigante, é na alegria perante o Senhor Jesus, meu irmão. E por isso que a maravilhosa graça do Senhor Jesus habita em nós. Deus olhou para você e achou graça. É graça. Você não é bom, você... Não, Deus olhou para você e falou assim: eu habito em você porque é graça. Merecedor, nós somos merecedor da graça do Senhor Jesus. E Ele quer usar você nessa noite. Aleluias! Você não ouviu? Ele vai usar você nessa noite. Glória a Deus. Cante comigo só o refrão. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhado, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. É quem traz paz aos causos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, um poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou,
dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre. Só a igreja declare: maravilhosa, maravilhosa graça. Teu amor que tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa, maravilhosa graça. Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Por isso eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça. Tomou o meu lugar, levou, sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Se você é livre, aplaude ao Senhor. Dê um brado de alegria, dê um brado de vitória. Maravilhosa graça. Tomou o meu lugar. Cante. Levou seu sangue, salvou minha dívida. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Somos livres. Que o Senhor possa habitar. É um festival, mas um festival o Senhor quer habitar sobre corações. O Senhor quer falar com você através de canções, através de dança, através de dízimo, das ofertas, da portaria. Deus quer falar com você. E que o Senhor possa avivar céu e terra nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Quem está comigo aqui, Missão Terra, para adorar o nome do Senhor de todo o seu coração. Eu queria fazer algo diferente. Eu queria que você pegasse na mão desse crente que está do seu lado. Pega com ele e fala assim: meu irmão, é noite de adorar ao Senhor. Adora o Senhor de tudo que você entende de adoração. Adore Deus. Adore Ele. Ele pode te dar tudo o que você precisa. Ele pode tirar você dessa situação que você se encontra. Ele cura, Ele salva, Ele liberta. Ele tira da depressão, Ele tira da miséria. Uma vida com o Senhor, uma vida abundante. Bênção. Se nós formos levantar a mão aqui para contar as bênçãos do Senhor, nós vamos ficar aqui a noite toda falando das maravilhas do Senhor. Então entrega ao Senhor a sua melhor adoração, a sua melhor oferta. Rasga o céu nessa noite e que o Senhor possa habitar sobre corações. Ei, talvez você saiu da sua casa, veio para esse culto, para esse festival, mas deixou o seu pai, a sua mãe, os seus filhos que não ainda aceitaram o Senhor. É momento de você fazer isso.
Ei, é momento de você interceder para a nação brasileira. Aí, tá aí cantando Lula livre. Não é isso que nós queremos para o Brasil. Nós queremos um Brasil cheio da presença do Senhor. Uma juventude cheia do Espírito Santo de Deus. Eu vejo aqui na Missão Betel homens e mulheres que vão marcar a sua história, que vão marcar a sua geração. Eu sou o primeiro para marcar a minha história. Ei, tantos profetas, se você ler ali na Bíblia, tantos profetas marcaram a sua história, a sua geração. E Deus quer usar você do jeito que você é, meu camarada. É do jeito que Deus quer. Deus não precisa do melhor. Deus precisa de um coração renovado, cheio. Ei, Deus, não é esses homens que eu quero. Ei, eu quero aquele que trabalha lá no pasto, apacentando, cuidando das ovelhas. E chega Davi, pequenininho, não dava nada pra ele, meu irmão. Não dava, mas derrubava urso, leão. Talvez o irmão que está do seu lado, você olha ele e não derruba ninguém, mas a fé dele é tão grande. Se você segura na mão dele, você já sente o Espírito Santo de Deus, como eu estou sentindo aqui nessa noite. Se tem crentes, se tem adoradores aqui, levante a mão desse irmão e comece a glorificar o Senhor. Ei, que Ele possa habitar sobre nessa noite, sobre corações. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia um teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. E vem fazer o que nenhum homem fez, em fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, em fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. E vem fazer o que nenhum homem fez, em fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, em fazer
O que a história nunca viu vem cumprir. O distrito em Israel, a viva luz vem fazer o que nenhum homem fez em fazer. O que a história nunca viu vem cumprir. O distrito em Israel, a viva, vem fazer o que nenhum homem fez em fazer. O que a história nunca viu vem cumprir. O distrito em Israel, a viva luz. Se tem adorador aí, adore, 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 adore. Adore. Ei, glorifica, glorifica, glorifica. Que seja, que seja. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu espírito. A terra clama, oh. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra chama, oh. A terra clama, clama, clama. Mais uma vez queremos ver o céu descer, 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 descer. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama teu espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu espírito. Ah, meu Deus. Ei, eu sei que me deram um tempo, mas eu não posso deixar de expressar o que Deus colocou no meu coração sobre a nossa juventude. O maior, o que mais mata no nosso Brasil não é as drogas, não é o tráfico, não é nada que você pensa aí. Você sabe o que é? É o suicídio. O que mais mata no nosso Brasil é o suicídio. Adriano, por que você está falando isso? Porque lá na minha rua uma jovem tomou remédio para suicidar, porque a mãe ia casar com um homem que ela não queria que casasse. Graças a Deus, Deus foi bom e resgatou, não é verdade? Você sabe por que eu estou falando isso, meu irmão? Porque isso aqui é uma aliança. Talvez você é casado, você que jovem que ainda vai casar. Isso aqui é uma aliança que não tem fim, ela não tem emenda. Você escolheu, meu irmão, ela é sua escolha. Ei, talvez você escolheu, pai, eu vou trocar de outra, eu vou passar ali, um ali, eu vou passar outra ali. Não! Deus quer uma nova aliança para você.
Isso aqui é uma aliança banhada a ouro. Ei, a aliança que Deus tem para você é imensa. Adriano, por que você está falando sobre o festival? Eu não sei, meu irmão. Eu só sei que Deus está aqui e está falando no meu coração. Deus precisa de aliança. Deus está falando, eu preciso de aliança. Eu preciso de aliança. Quando você sela uma aliança, você está dizendo o quê? Um compromisso. Você sela um compromisso com essa pessoa que está do seu lado. É assim que Deus quer fazer. Que você sela um compromisso com Ele. Que você possa habitar todo santo dia. Deus quer aliança. Deus quer aliança. Eu queria chamar aqueles que querem uma nova aliança com o Senhor Jesus. Você que necessita. Adriano, eu falei nisso. Eu preciso renovar minha aliança. Eu fiz um voto, mas eu quebrei esse voto. Eu fiz isso, Adriano, e eu não cumpri. Deus está chamando você aqui nessa noite. Cadê o primeiro corajoso, a primeira corajosa para vir? Vem, sem vergonha. Se puder ajoelhar, ajoelha aqui, ajoelha. Aqui que sai fonte de água viva. É aqui no altar que desce. É no altar que desce o fogo do Espírito Santo. Pode estar aqui qualquer pessoa, mas subiu aqui nesse altar, o fogo tem que descer, porque é o Espírito Santo de Deus está aqui. Tem mais, vem. Ei, não perde essa aliança. Não perde essa aliança. Não perde. Adriano, eu sou jovem, eu tenho muito para viver. É engano seu. Eu também sou jovem, eu tenho 26 anos. Sou casado e tenho um filho lindo. O Senhor me abençoou. Sou casado, eu fumava, eu cheirava, eu fazia tuscambau lá no mundo. Mas eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. E Deus está dizendo para você: eu ainda posso te usar. Eu posso te usar. Eu posso te usar. Eu tiro o pecado e boto a graça. Eu boto a graça. Agora vamos fazer ato profético. Você que é líder, eu queria que você abraçasse uma irmã. Irmã com irmã, irmão com irmão. Você que é líder, saia do seu lugar, não negue o seu chamado. Deus está chamando você. Orar por essas pessoas. Não escolha, chega, pega. É essa que eu quero orar e pronto. É esse que eu quero orar. Faça isso. Cadê os líderes? Quando eu falo líder, meu querido, eu estou falando ministério de dança, ministério de louvor. Você também é líder. Tem mais, tem uma, duas, três, tem 3 pessoas, 3 líderes, não tem mais, você que é líder, só coloca a mão na cabeça, anda. Dessa pessoa que está do seu lado, só coloca a mão na cabeça. Isso. Me ajuda, por favor. Deixa Deus transmitir o que Ele veio falar nessa noite. Tem um aqui, ó, tem uma.
Falta só mais uma. Só mais uma, hein, líder? Não tem. A irmã, glória a Deus. Começa a gerar aí, meu querido. Oração que você precisa. E saiu um anjo à sua direita. Daí esse profeta que vai usar a oração junto com a sua. Porque a Bíblia nos diz: é melhor andar que dois andem. Se um cai, o outro pega e levanta. Anda em dois. Começa a orar, líder. Começa a orar agora. Começa a orar. Libera. Palavra de ousadia. Palavra de cura. Palavra de transformação. De uma nova aliança. Eu disse uma nova aliança. Porque a gente não troca de aliança. A gente renova a aliança. A gente conserta a aliança. Nós não remendamos a aliança. Porque o meu Deus é perfeição. É perfeito. É misericordioso. O meu Deus é bondoso. É gracioso. É bondoso. E toda terra está cheia. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama. Ei, vem derrama graça, ei, amor, bondade, fidelidade. Ei, derrama. Oh. Glória. Fique de pé, você que ajoelhou. Uma nova aliança. Deus sim para você. Adriano, por que você está falando de aliança? Eu nem poderia falar isso. Porque o meu amigo estava trabalhando lá na minha casa. Dificuldade no casamento. A esposa pegou tudo e foi embora. E eu não sei, meu irmão. Eu não sei o que está passando lá agora. Porque eu tinha que vir. Também dos motivos que eu cheguei atrasado. Tinha uma obra lá em casa. Ele saiu rapidamente e foi para casa porque a esposa...
não aguento, meu irmão. Porque ele saiu rapidamente e foi para casa ver o que tinha acontecido. Ele foi, eu vou lá pegar minha esposa. Porque uma vez ela falou que ela ia sair de casa, ele pegou a bicicleta e saiu vazado. Foi parar lá em Juatuba. Menos de 5 minutos, de 10 minutos, ele já estava lá em Juatuba. Ele mora em Betim, ele já estava lá em Juatuba. Olha para você ver como que o diabo é. Ele foi e saiu sem destino. E nós ligando, volta, volta, volta. Aonde que você tá? Aonde que você tá? Enfim, o que eu digo para você, porque não é momento de você trocar de tênis, não é momento de você trocar de chinelo. Porque na nossa época, quando rebentava o nosso chinelo, nós pegava o arame e amarrava nele, porque o chinelo era seu. O chinelo era seu. Era velho, era rasgado, era duro, mas era seu. O chinelo era seu. Eu ministro sobre a nossa juventude uma aliança, como a aliança de Davi, como a aliança de tantos outros, de Jacó, de Abraão, de Isaac, uma aliança que é capaz de tudo em troca do amor do Senhor. Eu queria, para me terminar essa ministração e passar o microfone, você que está sentado, fique de pé em nome do Senhor Jesus. Estou terminando. No 3, nós vamos gritar. No 3, nós vamos liberar um grito que está dentro de nós. Como um leão ruge no trono. Como um leão ruge no trono. Que você venha rugir nessa noite. No 3, você venha fazer esse ato profético em nome do Senhor Jesus. 2, 3, vai igreja, vai, grite, 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 grite. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Eu agradeço a oportunidade, aplaude o nome do Senhor, aquele que era, que é e que já está por mim. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar por um momento. Irmão, já estamos finalizando. Eu queria pedir os líderes que estão com as fichas, já encerrou a votação, entregar a pastora Isabela, essa de vermelho aqui, lá atrás, amém? Enquanto a família Impactadores Dentes vai apresentar, ela vai estar fazendo a apuração para nós entregar a lembrança e já orar, agradecendo ao Senhor por este evento, em nome do Senhor Jesus, amém? Então agora com vocês, família Impactadores Dentes, amém?
2, 3, vai! Yo, take this way, you ain't gotta be perfect. Boy, just lift up your head, cause everything will be working. Do the worst in your best, cause all the schemers gon' scheme, I hit 'em. All the dreamers gon' dream, I hit 'em. All through the summer, from the winter, January to December. Let's get it going. Going, going, yeah. Better going, going. Yeah, you better going. Going, going, yeah. Better going, going. Going, going. Going, going, yeah. Better going, going. Better going. Going, going. Yeah, okay, yeah, okay, yeah. Nah, they was never really down before I come up. We been in the kitchen whipping 4 or 5 summers, steady growing in the pocket like a drummer. And we still broke, yeah, we tryna add commas. If you got drama, you can stay where you at. It was never for the try, push way, way back. My position is to make a difference, better know that. Cause they really getting toe tagged for a book bag. Homie, run that, go for it, go for it. If you don't let us in, we gon' really fight for it. I'm living in the land of the dream, and I'm chasing it so much that my last name should have been King. I'm speaking values on these streams. Sua ternura tirou minha bagunça e me organizou. Do fundo do poço vencido, esquecido, sua mão me tirou. E no meu ouvido sua voz tão suave chegou e falou: se organize. Eu descobri, chores da vida não podem da vida tirar o sabor. Enquanto tá chorando, só colhe sorrindo a semente do amor. I am inevitable. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, se organize. Alerta de spoiler.
O verdadeiro herói está voltando. Se organize. Amém, irmão? Tomar uma água aqui primeiro que cansa, viu? A idade chega e a gente fica meio debilitado no meio desses meninos aí, né? Mas amém? Já está pronta a votação aí, Isabela? Isabela está aí atrás. Amém? Glória a Deus. Irmão, benção demais ter sua presença aqui nessa noite, amém? Vira para o seu irmão e fala assim, você, mais forte, você está saindo daqui diferente? Se não, Deus ainda vai trabalhar essa noite, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos dentro do nosso horário, irmãos, foi programado o término para as 20 horas, amém? Agora são 19h57, estamos dentro do nosso horário, amém? Pastor Isabela já está do jeito? Senão vou ter que contar mais uma parte do stand-up aqui, não vamos ficar até meia-noite, hein? Amém? Mas depois que o irmão chamou de mistura de Ceará com Batoré, eu estou achando que minha carreira que começou ontem, já vou enterrar ela hoje. Amém? Mas é dois comediantes muito bons, amém? E eu tenho 5 minutos. Amém? Eu tenho muito espelhado neles, amém? Porque é um stand-up saudável, amém, irmão? Se você não cria uma estratégia para o jovem da sua igreja, o mundo cria, amém? Então, nós tínhamos aqui muito culto tradicional. Nós vimos que nós estávamos perdendo o jovem para os eventos do mundo, amém? Aí você vai com o jovem assim, vamos no culto, mais um culto. Então, Deus nos deu estratégia, amém? Então, faça isso na sua igreja e você vai ver que Deus vai levar bastante jovem lá para ser abençoado, amém? Tá do jeito? Ô, gente, vou contar uma pontinha, então. Mas tudo que eu conto é verídico, amém? E tem histórias que tem pessoas aqui dentro que já viveu elas. Eu acho que eu vou contar uma do nosso missionário Fabrício. Amém? Isso aí autoriza aí direitos autorais, Fabrício? Aí. Amém, irmão? O dele eu vou deixar para contar mais em outro stand-up que tiver. Amém? Agora me abençoou com essa fumaça aqui. Amém? Vou contar só um pedacinho. O pastor Isabel já chegou. Estava com o terminal do retalho, né, irmãos, que eu contei para vocês? Aí nós éramos 7 irmãos sentados no banco da frente da igreja, lá da igreja católica, só que mãe, ela não tinha curso de costureira. A irmã que é costureira, sabe, você tem que ter os desenhos. Mãe, simplesmente por ter ganhado 50 metros de pano, florido, com as florzinhas desse tamanhozinho em cada 1 metro do pano, comprou uma máquina num bazar. Inventou fazer roupa para todo mundo. Era uma camisetinha com o conjuntinho do short. Só que o short, irmão, não tinha começo nem fim. Era um retalho com elástico na cintura e uma divisória no meio dos ombros. Das mulheres era só uma saia. E aí no dia de domingo a gente ia receber visita. Ele era muito pobre. Não tinha esse negócio de sofá chique de hoje, que você passa limpa aquele veja, não. Antigamente, até hoje, muito pobre, tem negócio de capa de sofá, amém? Você chega na casa de pessoas assim de... Ô, gente, se alguém aqui tiver, não leva a mal não, tá? Estou falando de exemplo meu lá em casa. Por isso que eu falei, eu gosto de começar falando da minha família, para depois falar dos outros. E mãe tinha um negócio de capa de sofá, que eu nunca vi daquele jeito. Então o orgulho dela era quando ia uma visita para ela colocar a melhor capa que ela tinha no sofá, tapete no chão. E chegou uma tia nossa de São Paulo lá para visitar. Aí mãe era muito menina, era 7 meninos, um homem para dar banho. Ela falou, sua tia vai vir meio-dia, nós temos que levantar 6 horas da manhã para começar a tomar banho. Areava pé de cabelo não tinha para pintar, mas tinha que lavar bem lavado, porque o homem ele soa muito forte a cabeça, né? E aí a mãe começou a dar banho, nós arrumou todo mundo. Quando foi lá para 11 horas, minha tia bateu na porta. Falou, seu tio chegou, vamos pôr você do jeito que naquela época, irmãos, não tinha celular igual tem hoje, era máquina fotográfica. E quem vinha de São Paulo, sempre trazia uma para tirar, revelar lá e mandar para a gente de lembrança. E mãe falou, não, vai tirar foto, tem que arrumar vocês. Irmãos, foi lá e vestiu 7 shortinhos floridos, com as florzinhas, você já viu? Com elástico, só que naquela época, irmão, se a gente não tinha dinheiro para comprar roupa de cima, você ia ter dinheiro para comprar roupa de baixo? Aí você imagina a escadinha, 4, 6, 8, 10 anos, tô sentado no sofazinho.
Só que tinha um problema. A camisa era da mesma estampa do short e a capa do sofá também. Você sentava, você não sabia se tinha enrolado você na capa do sofá ou se você estava vestido. E aí, nessa época lá, o sofá era pequeno, você imagina 8 meninos para comportar, 7 meninos para comportar um sofá. Foi quase um sentado no colo do outro e doido para a tia chegar logo e tirar foto para liberar nós. Irmãos, eu sempre fui mais levadinho. Eu falei assim, na hora de tirar a foto eu tenho que aparecer. Aqui está parecendo que é todo mundo pedaço de tecido, só está aparecendo o rosto. Irmãos, o rostinho redondo igual nós tem, que lá em cá para tirar foto 3, 4, tinha que ser umas 4 fotos emendadas para sair o rosto de 2, porque um só pegava uma foto e meia. Aí nós sentou e mãe foi ajeitando. Aí que está cabendo, aí minha tia, tá, agora pode juntar que nós vamos bater a foto. Na hora que ela for dar o flash, eu vou levantar e ó, fazer chifrinho no meu irmão, que aí sai. Eu descolado e eles tudo sentado, né? Mas, irmão, você acredita que esse negócio me perseguia? A mesma coisa que aconteceu comigo na igreja. Um de meus irmãos sentou em cima da ponta do meu short. E como era largão, eu nem senti. A hora que ela falou assim, sorri ao flash, eu... Não. Do meu, eu falei, às vezes, ela pegou quando eu estava levantando, né? Não mostrou, irmão. 6 meses depois que ela foi embora, ela revelou a foto e mandou para a mãe. Mãe, eu quero juntar todo mundo na sala aqui, porque não, isso que aconteceu, eu vou ter que tirar limpo, não tem como eu pensar assim, estou arrasado. Tomar cura. Chega a foto, irmãos, todo mundo sentadinho. Mãe, eu vou falar com sua tia, você não fica triste não, porque ela não pegou você na foto, irmãos, ela pegou a tesoura e cortou a parte da foto, só ficou a pontinha do negócio, fazia xixi. Mãe falou, eu não acredito que você quer o que eu estava fazendo, mas nem eu. Como é que você quer aparecer? Mas, irmãos, é uma pontinha do stand-up. Passar para a Isabel, você vai dar nota? Amém. Eu vou dar nota. Então, quando você precisar na sua igreja, que aqui a agenda é meio cheia, você pode me convidar, porque se a agenda estiver livre, nós vamos ter o prazer de ir lá ministrar um stand-up para vocês. Amém? E Deus vai abençoar. Ele já venceu por mim. Amém. Glória a Deus. Já me deu o seu favor. Me escondeu em seu amor. Amém. Glória a Deus. Antes de nós finalizarmos, né? Eu, em nome de toda a Missão Evangélica Betel, do Ministério Vinho Novo, nós agradecemos a presença de todos vocês que se fazem aqui nessa tarde, nessa noite. Eu havia comentado que nós organizamos o Festival de Dança, foi uma bênção, o templo lotou. E o Ministério de Louvor, né? Foi quando nós fomos organizar o Festival de Louvor, aquele tanto de ministério confirmado, né? Eu falei assim, amém, vai lotar demais. E aí o pessoal foi só desmarcando. E o pessoal ficava assim, Isabela, você não vai pôr ninguém para repor, não? Eu falei assim, não, porque o Senhor está escolhendo os excelentes para estarem lá no sábado. Então você que está aqui nessa noite, você foi escolhido pelo Senhor para poder participar aqui conosco, né? Você é um excelente, você é uma joia preciosa, né, pastor Rogério? Está aqui na obra do Senhor e eu tenho certeza que Deus falou, como Ele falou na minha vida grandiosamente, eu tenho certeza que você também está voltando aí renovado, cheio do poder de Deus, amém? Ô Bispo Léo, o negócio foi acirrado aqui, hein? Só os excelentes, o negócio foi acirrado aqui, viu? Gostaria de convidar todos os líderes de todos os ministérios a virem aqui à frente, por gentileza, e que a igreja se colocasse de pé em nome de Jesus, amém? Amém, Bispo Léo? Amém, irmãos? Já estou sendo puxado a orelha aqui, que eu às vezes eu vou falar, já falo de uma vez, a gente, ó. Aí falou que vai ser mostrado no telão, mas só para não fazer um suspense. Amém? Então vamos lá. Tchanana. Olha. Adriano. Irmão Adriano. Ah, tá aqui. Ô irmão, se coloca aqui. Ah, não, tem que ser para cá. Por causa do telão, né? Que vai mostrar no telão. Amém? Irmão, só queria dizer, como a pastora Isabel falou, o trem foi acirrado mesmo, viu? Misericórdia. Quase que tem pelo voto Minerva, igual o Supremo Tribunal, mas aqui ia ser diferente. Quase que é por voto de Minerva, de tão acirrado que foi, amém? Como é que vai ser? Primeiro lugar? Só. Tá, só não, né? Primeiro lugar, gente, não. Então vamos lá. Ó, eu vou falar. Não, mas no telão vai dar o campeão. Eu vou falar.
eu vou falar, pelo menos o mês não vai ter premiação para eles, o terceiro e o segundo colocado, eu vou falar, ó, e o primeiro vai ser suspenso, vai passando, tá, cadê um baterista que tá aí, gente? Levita aí de excelência, qualquer um baterista, o baterista ali já tá correndo aqui, ó. Pode ir. Não, aqui, ia falar com o pastor Elan ali, que ele gosta de umas viradas diferentes, mas tá na benção também, você é bom no trem, vamos lá? Irmãos, eu vou falar, deixa eu ver para mim não enganar aqui. Me ajuda aqui, Isabela, ajuda os universitários. Terceiro lugar, primeiro e segundo, não é? Terceiro, primeiro e segundo. Não, segundo, terceiro e primeiro. Isso. Primeiro. Vamos lá então, irmãos. Tá anotando aqui a minha secretária. Terceiro lugar, vocês vão ver que foi acirrado, hein? Cadê as mãos pra cima assim, ó? As mãos pra cima aí, ó. Vamos lá, ó. Terceiro lugar. Vai merecer uma salva de palmas e vai levar toda a unção que recebeu aqui no congresso pra casa. Terceiro lugar. Com 20 e... Achei que tava falando comigo. Mão pra cima. Não é falar numa oração não? Então vamos lá. Terceiro lugar, apertadíssimo. Ministério Voi. Aplauda ao Senhor. Vamos lá pro segundo. Segundo lugar, apertado também, irmãos. Foi diferença. Quer ver, ó? De um ponto um pro outro, pra você ter ideia. O terceiro e o segundo. Você imagina o primeiro. Segundo lugar, vamos pra cima. Não pode falar os pontos. De novo, segundo lugar. É o Elion, amém? Segundo lugar é o Elion. Agora sim, hein? Agora sim. Vou até descer aqui, que nem eu sei direito, vou ter que olhar. Ó, eu vou fazer a contagem regressiva. E o pastor, mas no final da contagem regressiva, vai pôr o vencedor lá, o nome do vencedor. Mão pra cima. Ajuda eu a contar aí, ó. 5, 4, 3, 2, 1. E o vencedor é... Aleluia. O vencedor é UniMP. Amém? Vencedor. Amém? Glória a Deus, irmãos. Todos os ministérios foram bem pontuados. Diferença de 1 ponto, 2 pontos um para o outro. Foi o próprio ministério que votou no outro. Então, você vê que foi bem acirrado. O negócio foi na excelência mesmo. Amém? Então, que Deus abençoe sua vida. Eu queria agora, antes de nós ir embora, vou fazer a oração final. Vai tirar uma foto aí. Eu também tenho que aparecer no negócio. Aí, ó. Só não pode fazer o... Se para outro stand-up, né? Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pode voltar para o seu lugar, já estamos finalizando. Vou fazer a oração final. Queria chamar o ministério de louvor Vinho Novo. Depois da oração vai tocar um hino. Vai, Isabela. Então o ministério Vinho Novo pode subir. Nós vamos dar a bênção apostólica e o ministério Vinho Novo vai tocar um hino. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Queria reforçar novamente o agradecimento da pastora Isabela em nome da pastora Sheila e todo o ministério Vinho Novo. Muito obrigado por vocês terem vindo, aceitado o convite. E digo mais, precisando lá, irmãos, conte conosco. Nós estamos aqui na Rua Atenas, número 90, para somar com vocês nos seus ministérios. Ministério de dança, ministério louvor, pregação, estamos à disposição dos irmãos que têm na agenda. Amém? Feche os seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor por este festival. Que Deus possa abençoar o teu restante de fim de semana. Seja de bênção, de alegria, de conquista. Em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus poderoso e eterno Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te louvar, te adorar, te bendizer. Agradecer ao Senhor por este festival de dança, Pai. Que sabemos que desde o início o Senhor trabalhou, falou neste lugar, Senhor. Sabemos que todos que vieram aqui nesta noite foram escolhidos a dedo pelo Senhor, meu Pai. Muito obrigado por cada vida, ó Pai, que se dedicou neste festival, na organização, ó Pai. Muito obrigado por tudo, ó Deus. E agora abençoe cada um de volta para os seus lares, guardados, protegidos e abençoados pela tua poderosa mão, ó Pai. Que o nosso restante de fim de semana seja de bênção, de alegria e de conquista, em nome do Senhor Jesus. Amém. Já só um momento que eu vou dar a bênção apostólica. Preciso perguntar, a pastora Sheila quer falar alguma coisa? Alguma consideração? Amém? Erga a sua mão direita e receba a bênção apostólica. Que a graça de Deus Pai,
Que o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as dois consolações do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. E a profecia: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.